Olá a todos, vamos apresentar hoje mais uma aula de estrutura de dados. O que nós iremos aprender hoje é como utilizar ponteiros na linguagem C e C++. Bom, inicialmente vamos entender aqui o conceito de ponteiro. Ponteiro em C++ é uma variável que, ao ser declarada, ela armazena o endereço de memória de outra variável. Por exemplo, quando eu criei essa variável aqui, int out, igual a 10, na verdade nós estamos criando lá um espaço para armazenar o número 10. Paralelamente a essa criação, é criado também um outro espaço que você pode acessar utilizando aqui o e-comercial junto com o nome da variável. Esse espaço aqui, ele vai estar armazenando o endereço de memória dessa variável, aonde está este número 10. Se eu quiser, por exemplo, exibir o conteúdo da variável, é só imprimir normalmente. E se eu quiser exibir, por exemplo, o conteúdo do endereço de memória da variável, também posso exibir normalmente aqui, apenas colocando o e-comercial ao lado da variável. Então, se você entender o que é uma variável, você também já sabe, então, que é um ponteiro. Porque o ponteiro é uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável do mesmo tipo que o ponteiro, é claro. Bom, então vamos aprender como declarar um ponteiro. Nós estamos criando, então, agora aqui um ponteiro do tipo int. Basta colocar aqui o asterisco e o nome do ponteiro que você quer. Como nós iremos apontar para uma variável, do tipo int, então o ponteiro também será do tipo int. Então nós vamos chamar de asterisco ptx. Quando se declara um ponteiro, obrigatoriamente temos que inicializá-lo, senão não será possível utilizar esse ponteiro. Você pode inicializar um ponteiro colocando null dentro dele, e aí você retira o asterisco, É como se eu estivesse apontando o ptx para nulo. Ou você aponta esse ponteiro para o endereço de uma variável do mesmo tipo que o ponteiro. Se o ponteiro ptx é do tipo int, vamos apontar então para a variável out, que também é do tipo int. Desta forma, então, eu posso então criar o ponteiro e inicializar o ponteiro. Desse jeito. Bom, sem mais delongas, vamos fazer a nossa primeira simulação para entendermos na prática como se usa ponteiros no C. Vamos copiar esta simulação aqui para um IDE. Você pode utilizar qualquer IDE de sua preferência. Porém, eu vou utilizar aqui o OnlineGDB, que já está funcionando num servidor qualquer aí, não carece de instalação. Então vamos lá, vamos organizar um pouquinho aqui o nosso código. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Como estamos no ambiente Linux, então vamos colocar aqui o comandinho do Linux para uma pausa de, 4 segundos. O que está acontecendo aqui, pessoal? É importante que você coloque essa biblioteca, que é o cstdlib, para poder utilizar ponteiros. E vamos utilizar a biblioteca iostream, como de costume, para nossas operações de entrada e saída. Bom, aqui eu estou então, pessoal, declarando aqui uma variável do tipo int, chamada out. Já estou colocando o valor 10 aqui. E aqui estou criando o ponteiro ptout, que é asterisco, que já é uma característica do ponteiro, é do tipo int. E aqui nós vamos apontar este ponteiro, reparem bem que nós estamos retirando agora o asterisco, vamos apontar este ponteiro para o endereço de memória de out. O que vai acontecer agora? Se eu quiser saber o valor de out, é só mostrar o out. Se eu quiser saber o endereço de memória de out, onde está esse número 10, é só então colocar o e-comercial. Vamos observar aqui o endereço de memória. Se eu quiser mostrar o endereço de memória de out também de outra forma, utilizando o ponteiro, é só colocar aqui o nome do ponteiro sem o asterisco, que ele vai mostrar o endereço de memória de out.
porque o ptaosh está apontando para esse endereço de memória. E se eu quiser saber o endereço de memória do próprio ponteiro, do ptaosh, que é o ponteiro, porque o ponteiro também é uma variável, basta colocar o e comercial aqui ao lado do ponteiro, que iremos observar então o endereço de memória do ponteiro ptaosh. E se eu quiser saber o valor de aush utilizando o ponteiro, basta eu colocar aqui o asterístico, o nome do ponteiro, e ele vai então mostrar o valor que este ponteiro está apontando, que no caso aqui é o número 10. Vamos executar aqui este programinha. Olha só, então o valor de aush é 10, perfeito. Ó, já declaramos aqui no código fonte que seria 10 mesmo. O endereço de memória de aush é esse carinha maluco aqui. Olha só, uma outra forma de acessar pelo ponteiro o endereço de aush, né, seria aqui, ó, utilizando aqui, ó, se eu mostrar o ptaosh ou se eu mostrar o asterístico aush, vou mostrar o endereço de memória de aush. E o endereço de memória do próprio ponteiro ptaosh, que também é uma variável. É essa sequência de caracteres aqui. E o valor de aush, utilizando o ponteiro, basta colocar o asterístico que ele mostra o valor da variável. Ok? E aí ele está mostrando 10. Então, essa foi a nossa primeira simulação, utilizando um ponteiro do tipo int para apontar, para guardar o endereço de memória de uma variável do tipo int. Ok, pessoal, nessa segunda simulação, nós iremos agora utilizar ponteiros como argumentos em subrotinas. Como aprendemos até agora, o ponteiro ele é uma variável que você pode armazenar o endereço de uma outra variável, certo? Então, o que a gente pode colocar dentro de um ponteiro? Um endereço de uma variável qualquer, que seja do mesmo tipo do ponteiro. Então, vamos realizar aqui esta experiência e teremos a oportunidade de observar como isso ocorre na prática. Vamos copiar aqui esse código-fonte, que é a nossa segunda simulação. Vamos executar aqui no IDE. Ok? Aqui nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui no nosso código. Na verdade, uma organização melhor aqui. Pronto. Vamos indentar aqui. Ok. Vamos organizar aqui. Como estamos no Linux, 3 segundos, tá bom. Aqui a chamada do void. Mais 3 segundos aqui. Opa. Mais 3 segundinhos. Também está bom aqui. Dessa forma, ok? Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse código. Mas antes disso, pessoal, esse segundo programa, essa nossa simulação, trata-se de um swap. O que é um swap? O swap é justamente aquele algoritmo que aprendemos em lógica de programação, aonde trocaremos de valor entre duas variáveis. Só que nesta versão aqui, nós iremos utilizar ponteiros. Iremos trabalhar com os espaços de memória, utilizando ponteiros. Pois bem, deixa eu aumentar aqui um pouco aqui a nossa fonte. Vamos lá então. Até aqui tudo bem. Não esqueçam de colocar essa biblioteca aqui, cstdlib, que no caso do C++, utiliza-se essa biblioteca. Se for no C, seria stdlib.h, seria outra biblioteca, ok? Mas como estamos utilizando uma versão mais moderna, então é cstdlib. Bom, aqui, pessoal, nós faremos o seguinte, ó, se estivéssemos no C, então eu colocaria aqui essa biblioteca aqui, ok? Seria uma versão mais antiga, né? Mas nós estamos no C++. Aqui nós vamos, então,
ter uma subrotina. Olha só que interessante, pessoal. É o void, chamado trocar. Quando ele for chamado, ele vai trocar um valor com outro valor de duas variáveis. Então, sei lá, se tivermos aqui, ó, uma variável aqui, se tivermos aqui uma outra variável, por exemplo, então ele irá fazer o que? A troca de valor. É um algoritmo muito utilizado em estrutura de dados. Tá? Então, no final, dentro do A vai ter que ter o 20 e dentro do B vai ter que ter o 10. Ok. Quem irá fazer isso para nós é este void trocar aqui. Então, olha só, ele tem dois ponteiros como argumentos. Então, nesse ponteiro aqui, asterisco x, do tipo int, será colocado o endereço de uma variável do tipo int. E nesse ponteiro aqui, asterisco y, será colocado o endereço de uma variável do tipo int. Quando eu, então, chamar este void para executá-lo, eu vou ter que mandar dois endereços de memória, já que eu estou usando aqui ponteiros como argumentos. Aqui dentro, estou criando uma variável temporária chamada auth. Olha que interessante. Para acessar, quando eu colocar aqui, por exemplo, quando eu chamar este void aqui, ó, eu vou ter que mandar o endereço de A, né? E aqui eu vou mandar o endereço de B. O endereço de A vai cair dentro do asterisco x, que é o ponteiro, e o endereço de B vai cair dentro do asterisco y, que é outro ponteiro. Ok? Bom, para mim acessar o valor que está armazenado dentro dessa variável A, basta eu colocar aqui, ó, asterisco x, porque como o endereço de A está dentro do ponteiro x, se eu colocar o nome do ponteiro x com asterisco, eu tenho o valor então do A. Vou colocar o valor do A aqui no auth, certo? No lugar do valor do A, que é o ponteiro asterisco y, x, vai receber o valor que está no B, que é o asterisco y. Olha só, o valor que estava no B foi para o asterisco y. Então, o valor que está dentro da variável B vai ser jogado dentro da variável A, no caso aqui, dentro do ponteiro que aponta para a variável A. E, finalmente, o antigo valor de A, que é o valor que está dentro do x aqui, o ponteiro x, que está dentro de auth, vai ser jogado agora dentro do asterisco y, ok? Então, utilizando aqui os ponteiros, né? Quando eu coloco o asterisco, eu tenho acesso, então, ao valor da variável. Quando eu tiro o asterisco, eu tenho acesso ao endereço de memória da variável. É o que aprendemos na nossa simulação número 1. Ok. Aqui dentro da subrotina da função principal, estou criando então a variável A, que é igual a 10, e a variável B, que é igual a 20. Estou exibindo aqui os valores iniciais de A e B. Vamos fazer uma alteração aqui, para passar para a linha de baixo, porque eu estou usando o comando system, então tem sempre que pular uma linha depois que eu usar o comando cout aqui no final, para não dar problemas. Aqui também. E aqui também. Ok. Então, gente, ele irá mostrar aqui os endereços iniciais de A e B, e depois vai chamar o void trocar. Então, eu vou mandar o endereço do A, dessa variável A, e o endereço do B, dessa variável B. Então, o endereço do A vai cair dentro do ponteiro x. O endereço do B irá cair dentro do ponteiro y. E aqui dentro, então, usando o asterístico, eu vou colocar, então, o valor do A dentro do auth. O valor do A vai receber o valor do B. E o valor do B vai receber o valor de auth. Então, vai haver uma troca. O que está em x vai ficar no y. E o que está no y vai ficar no x. Estou fazendo isso aqui dentro da subrotina void trocar. Só que como eu estou mexendo com os endereços de memória, certo? Aqui, ó, o valor do A será trocado pelo valor do B e o valor do B será trocado pelo valor do A. Vamos executar então essa simulação aqui e poderemos ver o resultado. Olha só, o valor inicial de A é 10 e o valor inicial de B é 20. Agora o valor final de A será 20 e o valor final de B será 10. Então, efetuamos aqui
a troca de valores utilizando o que? Ponteiros. Então, espero que vocês estudem, né, com mais calma este algoritmo aqui, porque ele é de extrema importância para o entendimento aqui do conceito de ponteiros, para podermos continuar aqui com o nosso aprendizado de estrutura de dados. Continuando aqui a nossa aula de introdução a ponteiros, vamos ver agora como utilizar um ponteiro com o struct. Como o struct pode se tornar um novo data type dentro de um código. Ao se criar uma estrutura, pessoal, a um struct, nós podemos aqui definir usando o comando datatype, typedef, para criar um alias, ou um novo apelido, ou então um novo data type aqui para a nossa estrutura. Então, olha, typedef struct str1, o nosso struct é o struct str1, e o apelido dele é tes1. Então, esse tes1 aqui é como se estivesse se tornando uma nova variável aqui dentro do código. E aqui está, então, a definição do layout, né, do struct. Aqui tem o nome do struct, e aqui tem os atributos do struct. Na verdade, tem apenas um atributo aqui, que é do tipo int, é um vetor, né, do tipo int, que cabe 10 posições dentro desse vetor aqui, x. Ok? Bom, e aí se eu quiser criar então uma tabelinha utilizando o layout do struct1, eu vou lá e defino então essa variável m1 aqui como tes1. tes1 é o que? É o meu data type aqui, tes1, que na verdade é o meu struct str1. Então eu estou criando aqui a tabelinha m1, e se eu quiser acessar agora o atributo x na posição 0 da tabelinha m1, é só fazer dessa maneira aqui e colocando os valores. Se eu quiser fazer impressão também, mesma coisa, ok? Né? Olha, cout, o nome da minha tabelinha, ponto, o nome do meu atributo e a posição que eu quero imprimir. Até aí tudo bem. Mas nós podemos, pessoal, porque já que o nosso M1 aqui é uma tabelinha e o tes1 é um data type, então eu tenho uma tabelinha chamada M1 do tipo tes1. Se é uma variável M1, eu posso armazenar o M1 dentro de um ponteiro também, porque é uma variável. Então eu posso armazenar uma tabelinha criada por um struct dentro de um ponteiro. Como fazemos isso? Olha só, pessoal. Estou definindo então o M1 como tes1, que é o nosso data type, como se fosse um tipo de variável. E eu vou criar então um ponteiro chamado asterisco ptm1 do mesmo tipo, que é o tes1. E vou apontar esse ponteiro ptm1 para a variável m1, que na verdade é uma tabelinha. Então, olha só, tirando o asterisco, então eu vou inicializar o ponteiro. ptm1 é igual ao e-comercial m1. Significa que eu estou apontando o ponteiro ptm1 para o m1. Quando eu coloco o endereço de memória de m1 dentro do ponteiro, ptm1, eu digo que eu estou apontando esse ponteiro para m1. Ok, como é que eu acesso agora as informações então do M1 utilizando o ponteiro? Basta colocar aqui o nome do ponteiro, ao invés de colocar o pontinho, eu coloco então uma setinha e coloco aqui o nome do atributo e a posição do elemento que eu quero acessar. Então olha só, o atributo x na posição 1 do ponteiro ptm1 vai receber 2. Então é como se eu estivesse criando uma espécie de clone do M1. Mas, na verdade, eu estou trabalhando com um ponteiro que está espelhando o endereço de memória de M1. Então, eu estou usando um ponteiro, né, uma abstração, um espelhamento de memória através do ponteiro. Então, ao invés de eu colocar o nome M1, eu coloco o nome do ponteiro e coloco a setinha. Então, vejam como é fácil, então, acessar um struct utilizando um ponteiro. Ok. Bom, acabamos de ver, então, o conceito e vamos agora fazer a nossa terceira e última simulação da nossa aula de introdução aos ponteiros. Vamos copiar aqui então essa simulação. Voltemos aqui ao IDE. Vamos copiar aqui a simulação. Vamos então agora organizar o código. Então olha só, pessoal, vamos começar explicando aqui, certo? As bibliotecas que devemos colocar. Vamos criar então uma constante chamada m, porque já que o nosso struct é uma espécie de tabela,
quantas linhas eu quero colocar nessa tabela? 2 linhas. Diretiva namespace. E aqui vamos definir então a nossa estrutura de armazenamento. Typedef então, para criar então esse alias chamado notas, esse data type chamado notas, que está sendo então referenciado por struct myNotas. Então o struct myNotas agora vai se chamar notas para a gente. Vamos definir aqui então o layout do struct. O layout do struct contém então todos os atributos definidos aqui dentro do struct. Então o atributo nome, que é um string, já que estamos usando o string, então vamos colocar aqui então a biblioteca string string.h também, e aqui vai caber n nomes, ou seja, 2 nomes, né? O n significa quantidade de posições, então vai caber 2 nomes. Então nota 1 também vai caber n notas, nota 2 n, e a quantidade de médias, então vai ser o nome do aluno, a nota 1, a nota 2 e a média, para 2 alunos somente. Ok. Aqui, então, vamos fazer então a declaração aqui da nossa tabela TB. Ok? Vamos então aqui agora já criar um ponteiro chamado asterisco PTB, que vai apontar para a tabela TB, né? Então é do tipo notas esse ponteiro, porque vai apontar por uma variável também do mesmo tipo. Já está apontando aqui para o endereço de memória de TB. Então, já estou criando e inicializando o ponteiro. Criando e inicializando um ponteiro. Aqui, pessoal, cada posição que nós criarmos aqui para armazenar nomes, notas, nós vamos usar essa variável global aqui para definir sempre a última linha que foi criada. Então, começa com -1, porque a primeira linha criada será a linha 0 e a segunda linha criada será a linha 1. Ok? Criaremos as linhas 0 e 1. Ok. Bom, aqui eu estou criando então uma função de leitura. Na verdade, essa não é uma função de leitura, essa é uma função de cálculo. Certo? A função calmédia é do tipo double, porque ela vai armazenar aqui um número real, que é a média entre 2 valores. Porém, pessoal, eu estou usando aqui como argumento de entrada na função 2 ponteiros. Significa que eu vou ter que mandar o endereço de memória aqui, do tipo double, e o endereço de memória aqui, também do tipo double. Aqui dentro eu estou dando o comando return, ele vai somar o valor que está dentro desse ponteiro A, mais o valor que está dentro desse ponteiro B, porque para acessar o valor que está dentro do ponteiro, eu tenho que colocar o asterisco. Dividir por 2. Então, ele vai fazer a média aritmética aqui, ok? Então, vai armazenar essa função, a média aritmética entre 2 valores, porém, utilizando ponteiros. E aqui, pessoal, vamos, então, utilizar, então, essa subrotina, que eu chamei de newLinha, que é o void newLinha, para criar as nossas linhas dentro do struct. Então, eu vou ter que armazenar 2 valores, então, double A, double B, que são as notas, e o nome de alguém, que é o string nome. Vou perguntar aqui se a última linha que foi digitada é exatamente igual ao n-1, ou seja, se a variável linha, que vai controlar as minhas linhas que serão criadas, se ela for igual a 1, significa que a última linha digitada foi 1. Se ela for igual a 0, a última linha será 0. Tá? Como o n é 2, então ela tem que ser no máximo igual a n-1, ou seja, 2 menos 1, que é igual a 1. Então, quando ela for igual a 1, significa que a linha 1 já é a última linha que eu posso digitar. Então, eu vou dar um return aqui para sair da subrotina. Tá? Então, sai da subrotina. Caso contrário, ele vai criar uma nova linha, né? Linha mais, ele cria uma nova linha. Aqui ele vai pedir para que o usuário digite aqui um valor de A e depois vai pedir para o usuário digitar o valor do B. Quando o usuário digitar o valor do A, o comando CEM vai ler esse valor e o valor do A será colocado, ok, no atributo N1, que faz parte do ponteiro PTB. Reparem que para acessar aqui o ponteiro, né, eu tiro o asterisco, para poder acessar aqui o atributo, no caso, né, para acessar o atributo do struct,
eu tiro o asterisco do ponteiro, ok? Então ele vai armazenar a posição da linha criada, a primeira linha será a linha 0, né? A primeira linha é 0 e a segunda será 1. Somente vai armazenar duas linhas aqui. Bom, então ele vai ler a nota 2, o comando CI aqui vai ler a nota 2, que está na variável B, e a variável B será então colocada no atributo N2, na posição da última linha criada, certo? Dentro do nosso ponteiro PTB, que na verdade está apontando para um struct aqui, ó, chamado TB. O ponteiro PTB, na verdade, então está apontando para a nossa tabela TB. Perfeito. Então aqui já fiz a leitura então das duas notas. Bom, como eu vou ler o nome agora, então eu vou usar o CI.ignore, certo? Para ignorar o enter do CI anterior. E vou mandar o usuário digitar, vou solicitar que digite o nome. Usando aqui o comando getLine, porque é um string, então eu coloco os atributos aqui, os argumentos do comando getLine, que é o CI, né, que é o input do C, e o nome da variável do tipo string que vai receber o nome digitado. E aqui, pessoal, vou colocar então a string nome dentro do atributo nome, que também é do tipo string, do ponteiro PTB, na posição da última linha digitada. Certo? E aí eu vou aproveitar então, já para calcular a média, vou chamar aqui a função calMédia, que vai receber o endereço de A, que é a nota 1, e o endereço de B, que é a nota 2. Aqui dentro da função calMédia, o endereço de A vai cair dentro desse ponteiro asterisco A, e o endereço de B vai cair dentro desse ponteiro asterisco B. E aqui vai ser retornado o valor da média. O valor da média, então, será colocado então, no atributo média, na posição da linha, da última linha digitada, dentro do nosso ponteiro PTB. Então, essa subrotina aqui tem o objetivo de fazer o quê? A inserção de uma nova linha no struct. Então, ele vai ser chamado aqui duas vezes, porque só cabe dois valores aqui dentro do nosso struct. Ok. Vou precisar também de uma subrotina para fazer a exibição dessas linhas. Então, a subrotina é exibir, vou aqui apagar a tela, vou imprimir aqui exibição de dados, vou fazer um laço aqui, ó, o i começa com 0, né, que a primeira linha vai ser 0, e o i vai ser menor ou igual à última linha digitada, que vai ser 2 no caso. Não, desculpa, aqui vai ser 1, né, porque só vai caber a linha 0 e a linha 1. E o i vai ser incrementado de 1 em 1. E aqui eu vou mandar imprimir também, então, o atributo nome na posição i do ponteiro PTB, na frente a nota 1 do ponteiro PTB na posição i, depois a nota 2 do ponteiro PTB na posição i, e depois a média aqui, ó, do ponteiro PTB na posição i. Então ele vai mostrar os nomes que foram digitados, as notas de cada nome, de cada aluno, e na frente ele vai mostrar a média que foi armazenada. Vai dormir durante 4 segundos e vai mostrar para a gente o resultado na tela. Para executar o programa na função intMain, apenas configurei o idioma aqui com setLocaio, mandei então cadastrar uma linha, duas linhas e exibir. Ok? Aqui ele vai colocar uma linha, aqui vai, né, ó, inserir a linha 0 e aqui vai inserir a linha 1. Depois eu vou mandar exibir as linhas que foram inseridas. Só cabe duas linhas aqui no nosso exemplo. Bom, vamos executar então esse programinha para vermos aqui o resultado. Ops, vamos lá. Aqui, ó. Tá pedindo para digitar nota 1. Vamos digitar então 10, primeira nota, 5. E agora o nome do aluno. Vamos digitar aqui o nome do aluno. Vamos digitar aqui mais a segunda nota para um novo aluno, né? Então, a primeira nota para um novo aluno, a segunda nota para um novo aluno. Vamos digitar aqui um novo aluno. Então, temos o Eliseu aqui com as notas 10 e 5 e a Sara com as notas 7 e 6. Tá? Então, ele mostrou aqui, então, ó, 10 e 5, a média é 7,5 para Eliseu, e para a Sara 7 e 6, a nota 6,5. Utilizamos então, gente, os conceitos que aprendemos aqui na nossa aula, que é o uso de ponteiros, ok?
ok? Ponteiros que são apontados para endereços de memória. Eu espero que vocês estudem esse código aqui com maior atenção. Se puder, refaçam aqui essa simulação, colocando então um menu de controle. Eu coloquei aqui apenas 2 subrotinas, na verdade 3 subrotinas, para que vocês possam estudar detalhadamente aqui o que está acontecendo aqui dentro desse programa. Ok, pessoal? Para aqueles que realizarem as 3 simulações, nós apresentamos aqui então o nosso exercício, que é a nossa avaliação contínua aqui na nossa aula de introdução a ponteiros. Gostaria que vocês respondessem aqui essas questões aqui. Cada uma delas pode pesquisar na internet, ok? Pode se basear aqui no vídeo que a gente gravou, mas responde aqui para nós, então, essa primeira questão aqui. A segunda questão aqui é um código que vocês deverão fazer com menu de controle, que vai conter um struct para cadastrar o nome, a idade, o sexo, o salário e o salário novo de pelo menos 2 pessoas. Então, os atributos do struct, os atributos serão esses aqui, ó. Então, você vai fazer da mesma forma que fizemos aqui a nossa simulação, você vai fazer aqui o programa de exercício. Perfeito? Para encerrar, pessoal, quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo e para os meus alunos, as dúvidas podem ser encaminhadas para mim através do Teams que estamos utilizando para distribuir esses arquivos, ou então diretamente na sala de aula. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube também pode fazer algumas perguntas aqui via chat. Quero agradecer a todos e desejar para vocês um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Até logo!